Nesse vídeo, a gente vai relembrar brevemente sobre as variáveis aleatórias discretas. Então, bom, a gente diz que uma variável aleatória x definida sobre um espaço de probabilidade é discreta se a função x assume apenas uma quantidade enumerável de valores. Ou seja, você tem aqui o seu espaço amostral, o conjunto de números reais, e a sua variável aleatória, ela assume os valores x1, x2, x3, etc. Ou seja, um conjunto discreto, que é um conjunto enumerável, um conjunto que você consegue contar de valores, ok? Isso corresponde, de certa forma, a uma partição aqui do seu espaço amostral, né? Você pode pensar que cada conjuntinho aqui da sua partição, ela corresponde aos elementos do espaço amostral, tais que x de ômega é igual a algum determinado xi. E a probabilidade de você observar um determinado valor xi, tá? É exatamente a probabilidade desse conjunto que eu pintei de azul ser observado. Ou seja, associado a esse conjunto, você tem a probabilidade de x ser igual a um determinado valor xi. E isso nos leva justamente à segunda definição, que é a chamada função de probabilidade, que é justamente o tamanho dessa altura aqui associado ao, a um determinado valor xi, que eu vou chamar de p minúsculo de xi, e que, por definição, é justamente a probabilidade da minha variável aleatória assumir exatamente o valor xi e, retornando ao espaço amostral, é exatamente a probabilidade desse evento aqui. Estou escrevendo por extenso, isso é a probabilidade dos elementos do espaço amostral, tais que x de ômega é igual a xi. Tá? Só tome cuidado com a nomenclatura, função de probabilidade é diferente de função densidade de probabilidade que a gente vai ver, que é diferente da função de probabilidade acumulada que a gente já viu. Tá? Só ficar atentos à nomenclatura, para não fazer nenhuma confusão. A função de probabilidade satisfaz algumas propriedades. Bom, a primeira propriedade ela é bastante imediata, né? Porque quem que é P de xi? Isso é justamente a probabilidade da minha variável aleatória assumir um valor xi. Bom, isso é uma probabilidade, né? A probabilidade de um determinado evento acontecer. Como a gente bem provou, isso é um número menor ou igual do que 1 e maior ou igual do que zero. Isso vale para todo i, ou seja, para todo xi que a variável aleatória pode assumir. A segunda propriedade também é bem simples, a gente pode entendê-la como que a propriedade de alguma coisa acontecer, a probabilidade de algum valor ser assumido pela variável aleatória é igual a 1, tá? E provar isso rigorosamente, né, é também bem tranquilo. Vamos fazer aqui. Somatório em i de pxi é igual ao somatório em i, vou escrever um pouquinho mais por extenso, de p de x igual a xi. Vou botar os colchetes para deixar bem claro que isso é um conjunto. Bom, como a gente bem notou, esses conjuntos x igual a xi formam uma partição do espaço amostral, ou seja, eles são disjuntos e a união deles cobre todo o espaço amostral. Como eles são disjuntos, eu posso escrever que o somatório das probabilidades torna-se a probabilidade da união. E pela outra propriedade de ser uma partição, ou seja, a união ser o espaço amostral inteiro, isso me dá exatamente a probabilidade de ômega que eu sei que dá 1. Tá? É um fato bem intuitivo, a prova é relativamente bastante simples, tá? Mas é importante que a gente faça. E a gente pode relacionar a função de probabilidade acumulada com a função de probabilidade da seguinte forma. Tá? Primeiro de tudo, você consegue obter a função de probabilidade acumulada a partir da função de probabilidade de uma forma bem simples, né? Se Pxi mede probabilidade individual, se você somar Pxi, você está medindo a probabilidade acumulada, tá? Desde que você some no conjunto correto. Ou seja, a função de probabilidade acumulada
em x, que é definida como a probabilidade de x menor ou igual do que x. No caso discreto, a gente vai escrever isso como se fosse somatório sobre todos os i, tais que xi menor ou igual do que x de p xi. Se a gente fizer um desenho, é bastante simples. Tem aqui os possíveis valores que a sua variável aleatória assume. Você quer calcular o quanto de probabilidade a sua variável aleatória assumiu até esse particular x. Então, basta que você some todas as probabilidades que estão de x para trás, ok? E, reciprocamente, você também consegue obter a função de probabilidade a partir da função de probabilidade acumulada. A gente vai fazer um exemplo no próximo slide, não ainda nesse slide, mas como você se lembra dos seus cursos anteriores de probabilidade, né, a função de probabilidade acumulada de uma variável aleatória discreta, ela é constante, tem um determinado salto, e aqui ela segue a sua vida constante de novo até ter o próximo salto e assim sucessivamente. Tá? Então, eu vou chamar esse valor aqui de xi, um possível valor que a minha variável aleatória assume. Tá? Essa bolinha preta aqui, ela é a função de probabilidade acumulada em xi, ou seja, é o somatório para xi menor ou igual do que x de p de xi, né? Quanto que eu já acumulei de probabilidade até aí. E se você pegar o limite quando x converge para x pela esquerda, né? Ou seja, esse valorzinho aqui, ele é exatamente o somatório quando xi é menor do que x de p xi. Ou seja, até chegar em xi, a sua função de probabilidade acumulada vale o somatório para xi menor que x de p de xi. Quando ela passa por xi, ela passa a valer o somatório para xi menor ou igual do que x. Ou seja, esse salto aqui, que a sua função de probabilidade acumulada dá ao passar por um valor que tem probabilidade numa variável aleatória discreta, é exatamente a probabilidade desse valor ser assumido, tá? Pxi. E a gente escreve isso rigorosamente como sendo a função de probabilidade acumulada calculada em xi subtraído do limite à esquerda, tá? Que eu vou denotar como xi menos. Ou seja, esse valor aqui, fx de xi menos, é definido como o limite quando x converge para xi pela esquerda da função de probabilidade acumulada calculada em x. Tá? Isso é uma maneira rigorosa de dizer que o salto é exatamente o quanto de probabilidade que a minha variável aleatória ganha em um determinado valor. Então, só para a gente relembrar, fazer um breve exemplo, tá? Considere o lançamento de uma moeda honesta 2 vezes e estude a variável aleatória que conta o número de cara nos 2 lançamentos. Tá? Então, a sua variável aleatória ela pode assumir os valores 0, 1 ou 2. A gente consegue observar bem simplesmente, sem fazer muitas contas, que a probabilidade de x ser igual a zero, ou seja, a probabilidade de nenhuma cara ser observada, é igual a 1/4. A probabilidade de você observar uma cara, ou você tem uma cara e uma coroa, ou uma coroa e uma cara, então isso vai dar meio. E a probabilidade de você observar duas caras também é igual a 1/4, né? Meio vezes meio. A gente está assumindo independência. Então, a sua função de probabilidade acumulada, ela vai ser dada pelo seguinte: até zero, você não acumulou nada de probabilidade. Então, é zero se x é negativo. Quando você passa pelo ponto zero, você acumula 1/4 de probabilidade até chegar no ponto 1, quando você acumula mais meio de probabilidade. Então, meio mais 1/4 vai dar 3/4, ou seja, entre 1 e 2 você tem 3/4 de probabilidade acumulada, e após 2 você já acumulou toda a probabilidade que você podia,
então a sua função de probabilidade, se x maior ou igual que 2, vale 1, e é uma função constante. Tá? Então, caso você vá fazer o desenho, a sua função de probabilidade acumulada vai ficar dessa forma. Então, até chegar em 0, ela vale 0. Quando chega em 1, você ganha 1/4 de probabilidade até chegar em 1. Quando chega em 1, você ganha meio de probabilidade até chegar em 2. E em 2 você ganha mais 1/4 de probabilidade. Isso se mantém até chegar lá no infinito. Isso corrobora o que a gente viu ali em cima. Tá? Esse salto vale 1/4. Esse outro salto também vale 1/4. E esse salto aqui vale meio. Tá?